Graça e paz, povo de Deus. Então, nós podemos aqui adorar, celebrar o nome do nosso Deus juntos, a glória de Cristo, Senhor nosso. Boa noite para você que está aqui ao vivo e a cores. Boa noite para você que está aqui pelo Facebook. Deus te abençoe. A palavra fale ao seu coração. Jesus, transborde, transforme meu e o seu ser. Eram os idos de 1903. A história relata que este foi os grandes e maiores avivamentos que o povo de Deus experimentou. A foto, dá para pôr aqui, pessoal da mídia? Põe a foto aqui, por favor. Eu estou falando para você, está relatado neste livro, o avivamento do país de Gales. Um homem chamado Jim Rowan orou a Deus e orava a Deus e clamava a Deus, pedia ao Senhor que houvesse um avivamento na sua cidade, que houvesse um avivamento na sua igreja. Uma das oportunidades que ele teve para falar sobre isso, ele falou: eu só quero falar uma coisa, Deus derrame um avivamento em nossos corações. Uma semana após ele ter dito isso, ele faleceu. Só que ele não sabia o que Deus estava fazendo. Foi tomado pelo Senhor, mas Deus estava também instrumentalizando outras pessoas. Um homem chamado Joseph Jenkins estava agora ali numa reunião de oração e de repente o poder de Deus começou a se manifestar ali e ele sentiu que algo estava acontecendo. No encontro com a juventude, ele fez uma pergunta para os jovens: quem é Jesus? Ou quem é Jesus? Houve um silêncio, até que alguém termina aquele silêncio e diz: Jesus é a luz do mundo. Para você. Naquela semana ele havia aconselhado uma jovem de 16 anos. Ela é Flori Evans. Essa menina, 6 anos, trêmula, a sua voz e disse: é o meu Senhor, eu amo, morreu por mim. E a partir então daquelas transformações, o país de Gales passou por um grande avivamento. País pequeno, lugar pequeno, comparado ao Sergipe que nós temos aqui no Brasil. Mas Deus fez algo poderoso. As reuniões de oração que aconteciam lá foram transformadas. Quero ler aqui para você parte deste livro que aqui mencionei para você, vai fazer parte da nossa mensagem. Muitos sabiam a respeito de Deus, eram religiosos, frequentavam os cultos, mas não conheciam a Deus. Isso lhe parece familiar? Estamos vivendo dias e milhares dizem que creem em Deus. No entanto, lhes falta a realidade prática de andar no dia a dia com Jesus e de ter um relacionamento vivo com Deus. No avivamento do país de Gales, uma das coisas que mais aconteceu foi o toque de Deus, pessoas que já criam nele, que só tinham uma fé mental, cultural. A partir desta experiência que esse povo de Deus teve, eu quero compartilhar com você a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo número 5. Atos dos Apóstolos, no capítulo número 5. Abra sua Bíblia, por favor. Você encontra aí Atos capítulo 5. Quero saudar você que está visitando aqui a nossa igreja. Quero ressaltar aqui a visita do nosso irmão, reverendo Amauri, pastor desta igreja. Abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. A casa, agita ali, nem a Gigi, já está a Gijona agora, viu? Louvado seja Deus por sua vida, viu, filha?
Louvado seja Deus pela família. Deus continue tentando, fortalecendo a vocês a obra na seara dele. Atos capítulo 5, versículo 17, diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, formaram-se inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio, todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, juntos às portas. Mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais dos sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Isto, indo o capitão e os guardas os trouxeram, sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Sua Bíblia aberta, por gente, por bondoso. Nós aqui, Senhor, estamos, é porque dependemos de Ti. Nosso coração está silente diante da Tua majestade. Fala, pois, com Teu servo, com a Tua serva. Enche, Senhor, este lugar aqui. Enche o lar, ou o lugar onde esta pessoa está vendo este culto agora, participando deste culto. Senhor, transforma-nos para Teu louvor. Fala, Senhor. Os servos estão aqui a Te ouvir. Para a glória, em nome de Jesus. Este avivamento que acontecera então no país de Gales se assemelha muito então àquilo que aconteceu no livro dos Atos dos Apóstolos, quando a igreja do Senhor então, após esperar aqueles 10 dias, é acometida então, é plenificada do Espírito Santo, que visita a sua igreja, enche a sua igreja, e agora a igreja está impulsionada, encorajada a pregar, a anunciar o Evangelho, e anunciando esse Evangelho agora, o poder de Deus começa a se manifestar. Quando eu e você pensamos nessa manifestação de Deus, é lógico que do capítulo 1 ao terceiro capítulo, nós vamos já enxergar milagres e milagres acontecendo, mas ao chegarmos no capítulo 4, a perseguição começa. Capítulo 5, a perseguição continua. Mas não é tempo de parar, não é tempo de nós termos então um cristianismo cultural. Não é tempo de nós termos um cristianismo intelectual apenas. É hora de eu e você voltarmos ou termos em nós a mentalidade de servos cheios do Espírito. Servos cheios do Espírito. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Servos cheios do Espírito.
Pensando então nesse texto e olhando para aquilo que Deus está fazendo, como Deus está fazendo, Deus quer encorajar a sua igreja do hoje, do agora, do século 21, a que eu e você creiamos no poder maravilhoso que Ele tem de também se manifestar na nossa vida. Mas isso só acontecerá quando eu e você resolvermos buscar ao Senhor, dia a dia, sol a sol, crer no Senhor, crer inclusive nas orações que nós fazemos em nome de Jesus. Porque muitas e muitas vezes eu e você estamos intrépidos para isso ou para aquilo, mas quando nos vem o confrontamento ou a confrontação da sociedade, das dificuldades, eu e você nos acovardamos. E o texto que nós estamos lendo fala de homens, então, que eram iletrados, nós já bem sabemos, mas homens que estavam em tudo convictos de que o melhor era pregar a Cristo, que o melhor era viver a vida, que nesta leitura que você fez, no versículo 20, vida está escrita com letra maiúscula, para você entender que esta vida é aquele que é o autor da vida. Aquele cujo nome não é mencionado pelos saduceus, não é mencionado pelos líderes do Sinédrio, porque eles não querem nem mencionar o nome de Jesus. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Como o salmista diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A igreja do Senhor, servos cheios do Espírito Santo, fazem menção do nome do Senhor, ensinam a Cristo, vivem a Cristo, transpiram Cristo, querem Cristo, se alimentam de Cristo. Esta é a igreja do Senhor, de hoje também. Mas onde está essa igreja? A pergunta que eu e você devemos nos fazer é a mesma que lá no século passado, no século 20, fora feita. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus na nossa vida? Como é o meu relacionamento, o seu relacionamento com Jesus? Como está a nossa vida com o Senhor? Nós temos vivido um cristianismo apenas intelectual, cultural de domingo, cultural de terça-feira. Eu e você precisamos entender que estes homens aqui estavam sendo impulsionados pelo Espírito Santo. E se você voltar os olhos ao texto, do versículo 12 ao versículo 16, a inveja do Sinédrio, a inveja então daqueles homens, era porque Deus estava se manifestando na vida do seu povo, na vida daqueles que estavam interessados, na vida daqueles que queriam buscar ao Senhor, adorar ao Senhor, pregar ao Senhor. É por isso que os milagres estavam acontecendo. Muitas coisas já não acontecem porque a igreja não está interessada no Deus dos milagres. A igreja de hoje é uma igreja interessada em bens, é uma igreja interessada em coisas, mas não está interessada no Deus Todo-Poderoso, que quando fala o céu troveja, quando fala tudo silencia. A igreja não está mais interessada nesse Deus. E o cristianismo não pode ser para nós um cristianismo meramente intelectual. O cristianismo de hoje é o cristianismo de mente e coração e de joelhos no Senhor. O avivamento aconteceu naquelas cidades, aconteceu naquelas redondezas todas no país de Gales, porque o povo agora não está mais indo para a igreja, para um culto, para ouvir uma pregação, talvez até melhor que a dos nossos dias, inclusive a deste que fala. Mas o povo não está interessado nisso, o povo está interessado em buscar a Jesus. Eles sabem quem é Jesus, eles amam a Jesus, eles querem pregar Jesus, eles ensinam de Jesus, eles vivem Jesus. É esse povo que Deus então forjou para si, e agora Atos, o livro dos Atos aqui vai contar para nós, vai narrar para nós o cuidado que Deus tem então com o seu povo. E esse texto aqui aponta para nós que servos cheios do Espírito Santo, versículo 24. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Vou falar o que é isso para você. A convicção de que eles tinham que era Jesus que estava fazendo a obra era plena, porque a manifestação do anjo do Senhor já havia acontecido em Atos capítulo 1. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, voltará. E agora o anjo está na sua segunda manifestação aqui, fazendo este milagre. Vai acontecer mais coisas, no capítulo 10, capítulo 12, o anjo vai se manifestar.
Mas mais do que isso, eu e você precisamos ter essa confiança, essa convicção, então, que os de fora não têm. A igreja de hoje é uma igreja que ora e deve confiar na sua oração, não por ela, não pelas palavras, mas no Deus que ouve e responde orações. Essa igreja de hoje, servos cheios do Espírito Santo, têm essa confiança, buscam essa confiança, querem essa confiança, e tudo isso só se faz se nós vivermos Jesus, transpirarmos Jesus. O contrário, eu e você seremos mortos espirituais. Poderemos ser homens e mulheres culturalmente aí bem-sucedidos. Poderemos ser homens e mulheres profissionalmente bem-sucedidos, mas seremos um fracasso se nós não nos dobrarmos diante do Santo dos Santos. Então, em nome de Jesus, servos cheios do Espírito Santo têm essa confiança que é Deus que faz. Sendo Deus que faz, a quem nós vamos recorrer? A quem nós vamos buscar? Quem nós vamos clamar? Ao Senhor Jesus. Olhando para esse texto, mais coisas aqui se nos revelam aqui. Diz o texto, então, que os saduceus, versículo 17, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de engano. Saduceus são aqueles que não criam na ressurreição. E qual que é a mensagem que Pedro prega? Aí os comentaristas, aí historiadores que dizem que Pedro só tinha um sermão. O sermão dele falava só de duas coisas. Primeiro, soberania de Deus. Segunda coisa, Jesus ressuscitou. Só tinha isso. É suficiente isso para nós. Olhando para esse texto, então, esses saduceus que duvidavam, é claro que eles vão continuar duvidando, porque eles não creem que Jesus se manifestou, então, eles não creem que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Essa doutrina para eles é loucura. Mas só que o que está acontecendo? Eles estão preocupados porque agora Jerusalém está sendo tomada do evangelho, porque o povo está pregando, o povo está vivendo, o povo está adorando. Tanto é que, ao saírem de lá da prisão, do cárcere, estes homens, e aqui no capítulo 4, aqui capítulo 3 é Pedro e João, mas no capítulo 5 o texto diz que são os apóstolos. Talvez o colégio todo apostólico esteja aqui. Diz o texto então que eles, ao ouvirem isso, já de madrugada, eles fazem o quê? Ouvem aquela voz, versículo 21. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e vamos ensinar de novo. Vamos pregar o que nós queremos viver, vamos falar do que nós queremos ser, vamos viver isso aqui enquanto nós andamos, vamos ser isso lá no templo, vamos ser isso na nossa vida, vamos ser isso na hora das refeições, vamos ser isso na hora das dificuldades, seremos estes mesmos servos cheios do Espírito Santo, quando tudo nos for bem, vamos ser esses mesmos servos do Senhor, que as pessoas então vão acreditar, vão crer e vão fazer o quê? Vão levar as pessoas para ser curadas. Olha o que está acontecendo, irmãos, versículo 14, 5:14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra projetasse em alguns. Você já imaginou o que é? Imaginou o que é isso? Oh, Deus fazendo isso com a sua vida? Eu sou falho, eu sou. Todos estes qualificativos eu também tenho, Pedro também tinha. Pecador, falho. Mas Pedro tinha uma intencionalidade de buscar Jesus, crer em Jesus, viver para a glória de Jesus. O texto diz então que imagine a sua sombra. Imagina hoje esse caos que nós estamos vivendo. Crentes cheios do Espírito Santo. Deus começar a... Sabe o que vai acontecer? Para você,
plano de Deus. A igreja sempre será perseguida. Mas a igreja do Senhor jamais ficará desamparada. Os discípulos tinham medo, os discípulos tinham, talvez, às vezes tinham também aquele sentimento que eu e você temos. Mas o Senhor tinha deixado uma palavra para eles em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 19, Jesus falou assim: quando vos entregares, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte ao outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem uma cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha do Senhor. Então já estava confortando o coração dos discípulos. A igreja seria perseguida, a igreja passaria por lutas, mas o Senhor estava com eles. Então, a marca então de um servo então cheio do Espírito Santo é essa: ele confia no Senhor, descansa no Senhor, e ele entende então onde está o seu amparo. É a segunda marca de um servo. Servo cheio do Espírito Santo, além de confiar, ele sabe muito bem onde está o seu amparo. Acompanha comigo o versículo 25. Volte lá ao texto. Atos capítulo 5, versículo 25. Nesse interim, ou ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Isto indo o capitão, os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome, o nome de Jesus, que eles não querem mencionar. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Foi eles mesmos que mataram. Então Pedro, os demais apóstolos, afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele quer continuar pregando. Ele está amparado pela palavra, e amparado pela palavra ele tem autoridade e autonomia para pregar, para anunciar. Ainda que outras pessoas o contrariarão, ainda que você passará por luta, ainda que você vai ver as pessoas virando as costas para você, continue com a palavra. O amparo da vida do servo é a palavra. O amparo da vida daqueles que estão cheios do Senhor é a palavra. Ele não se atemoriza com as más notícias, ele confia no Senhor, ele descansa no Senhor, ela descansa no Senhor. O servo de Deus deve então descansar no favor do Senhor, confiar na plenitude do poder do nosso Deus. A igreja de hoje é a igreja que está ficando agora então parada, estática. A igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, ela está sempre em movimento. A igreja do Senhor não para, a igreja do Senhor está em todo tempo procurando algo, a igreja do Senhor está em todo tempo querendo pregar Jesus, anunciar o Senhor, falar do seu amor, e não importa se as pessoas querem impedir, ela vai continuar pregando, anunciando o Evangelho. Meus irmãos, nós falamos dias atrás aí, na nossa escola dominical, sobre os magistrados, capítulo 23 da Confissão de Fé de Westminster. Se o magistrado falar ou tiver lei contrária à palavra do Senhor, nós não vamos obedecer. Porque nós queremos honrar a Deus. Antes nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos honrar ao Senhor. Se for a morte, tem convicção para onde você vai? Seja a morte. O grande problema da igreja hoje é que ela quer ser uma igreja intelectual. Nós temos que perder esse senso que hoje a igreja tem ou está acostumando-se a ter, um senso apenas de sociabilidade. A igreja não é um ponto de encontro, a igreja agora, o espaço físico, aqui o templo,
não é um lugar, ou ponto de encontro para o cafezinho, ou ponto de encontro para ouvir louvores, ouvir uma palavra e depois sair comer uma pizza, sair comer alguma coisa. Não, a igreja é o ponto de encontro. Deixa eu mudar aqui. O templo é o ponto de encontro para nós buscarmos a Deus, nos enchermos de Deus, clamarmos a Deus, a ponto de acontecer as mesmas coisas que aconteciam naquele tempo lá, porque é possível acontecer hoje. Olha comigo o capítulo 4 de Atos, versículo 31. Tendo eles orado, o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Meus irmãos, se nós fizermos isso, esse lugar vai estremecer. A igreja do Senhor, enquanto os servos estavam presos, aquele lugar estremeceu, cadeias caíram. Enquanto os servos do Senhor estão encarcerados, eles saíram por onde? O texto não fala, Lucas não relata por onde eles saíram. Talvez acontecera o que acontecera com Filipe. Trasladado, transportado, teletransportado, como você quiser. Ora, a igreja orando, a igreja buscando, e de repente nós estarmos orando por outras pessoas que nós nem... Meus irmãos, a igreja do Senhor precisa entender que anunciar a verdade, pregar a palavra, anunciar o amor de Cristo é tudo de melhor para a nossa vida. Não existe deleite maior para a nossa vida do que viver a Cristo, pregar a Cristo, anunciar ao Senhor. Não nos importa o que o homem diz, o que nos importa é obedecer a Deus, honrar a Deus, porque esse mesmo Deus ao qual nós pregamos é o Deus que com o seu poder, com o seu braço forte, olha para o texto, fez o quê? Deus, versículo 31, Deus, porém, com sua destra, exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão de pecados. Como é que as pessoas vão ouvir? Como é que as pessoas entenderão o que é remissão de pecados? Como é que as pessoas entenderão o que é uma vida pecaminosa, se elas não enxergarem a graça do Senhor, enxergarem a palavra de Deus? Como é que elas vão enxergar se não tem quem pregue? A igreja precisa pregar, nós precisamos pregar a palavra, precisamos viver a palavra. O texto aqui, continuando. Deus, meu irmão, servos cheios do Espírito Santo, eles têm convicção, eles estão amparados na palavra. Quando eles falam ou pregam a verdade se estabelece. Conosco não tem meio termo, meia verdade, meia mentira. Conosco é a verdade absoluta, que é o Senhor na nossa vida, na nossa história. É por isso que agora, continuando o texto, Gamaliel, lembra do Gamaliel da escola dominical de hoje? Lembra? Hilel, Gamaliel, apóstolo Paulo, lembra que nós estudamos aqui nessa escola? Então, aliás, para você até mais, ó, Hilel, Simeão, o pai de Simeão, morre Hilel, Simeão começa a liderar a escola, morre Simeão, Gamaliel vai assumir. Depois Paulo vai aprender com esse homem aí, como que ele está aqui falando. Um dos líderes da igreja então vai se levantar e vai falar: gente, nós já vimos aí levantar o Teudas, nós já vimos levantar o Judas, e tudo que eles pregaram caiu por terra. Então, se eles estão pregando uma mentira, vai cair por terra. A verdade não cai. Servos cheios do Espírito Santo, têm convicção, têm firmeza no Senhor. Servos cheios do Espírito Santo, eles têm essa firmeza, o amparo na palavra. Por quê? Porque a palavra se estabelece, a palavra, uma vez dita, não volta vazia, porque ela vai cumprir o propósito de Deus na vida de cada um, para que depois também, inclusive, aqueles que se dizem desculpáveis no dia do juízo, são indesculpáveis. Essa é a verdade. Gamaliel então vai falar então que esse povo que está pregando, se for de Deus, vai continuar. Se não é, eles vão terminar em nada, não vai dar em nada. Ele diz aqui, olha comigo para o texto aí, versículo 37. Depois desse, levantou Judas o Galileu, os dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pareceu
pereceu e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Gente, é para rir isso aqui. O povo não entende que se nós confiarmos em Deus, nós vamos pregar Jesus, nós vamos continuar cantando, nós vamos continuar louvando, vamos continuar adorando. Qualquer circunstância, nós vamos continuar adorando. E mais uma vez, os inimigos da cruz querem aqui impedir a igreja do progresso. Mas nós bem entendemos o que Deus diz. Agindo eu, versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio, felizes, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo. Meus irmãos, servos cheios do Espírito Santo, eles têm confiança, eles têm o amparo da palavra. Servos cheios do Espírito Santo sempre esperam a intervenção de Deus. Espere a intervenção de Deus. Confie que Deus vai agir no momento certo, no momento oportuno. Ele vai. O Senhor entrar à sua frente. Ai, pastor, mas eu não sou como aquele povo. Aquela menina estava com medo de entregar a sua vida para Jesus, porque as lutas poderiam se aparecer ou apresentar-se. Os servos do Senhor pediam um avivamento porque viam aquela situação só cultural na igreja. Quando eu e você olhamos e também não enxergamos em nós mesmos essa capacitação, essa capacidade, na verdade nós estamos certos. Porque essa capacidade não é nossa mesmo, e nós não somos mesmos capazes. Por mais intelectuais que sejamos, nós não somos capazes. Mas quando Deus quer agir, Ele tudo faz a nosso favor. Até o que parece ser contraditório, Ele faz transformações poderosas nas rotas e na nossa história. Moisés, aliás, vou começar com Abraão, família de idólatras. Lembra de Josué 24, 2? Família de idólatras. Deus o chamou. E fiel ao Senhor. Passou Abraão, veio Moisés, nasceu no Egito, uma vida de pompa, culturalmente apto, habilitado em todas as culturas, mas lhe faltava Deus. Na vida. José, o que aconteceu? Preparado para ser? Ainda não, mas o Senhor estava o preparando para ser o governador do Egito. Davi, rejeitado da sua família, o que fazia o trabalho dos escravos, fazia, até depois Samuel o visita e derrama aquele chifre. Só 10 anos a tornaria o rei de Israel. Lembra de Esther? Ela ganhou aquele concurso. Está ouvindo essa palavra? Deus, o caminho. É isso que o profeta Amós diz. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Eu não entendo, talvez não esteja entendendo. Deus está falando. Queira se encher de mim.
eu te encherei. Você não precisa falar nada. O Espírito está através de você. Basta que você busque. A história dos avivamentos na igreja começam assim. Começam com um povo simples, como eu e você. Às vezes, meus irmãos, agora, nesse tempo em que a igreja está aí tão midiática, nós olhamos para outras igrejas que têm mais recursos, mais isso, mais aquilo. Nós achamos que o avivamento pode vir por elas. Pode vir? Mas Deus não vê como o homem vê. Foi tirar Davi de trás das... Talvez eu e você sejamos atrás da malhada. Tempo de eu ver um avivamento ainda na minha... Tá. A figueira. Lugar nenhum. Solução para nada. Todavia, eu vou confiar no Senhor. Eu vou descansar em Deus e vou fazer aquilo que esses homens fizeram. Esses homens aqui eram homens simples. Eu aqui quero discordar do livro do John MacArthur, no tema que ele traz, 12 homens comuns, se eu colocaria 12 homens extraordinariamente comuns. Exatamente como você é. Exatamente como nós somos aqui. Pessoas comuns. Deus chamou e fez toda a diferença. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Mudaram a história na época deles. Eles estão atormentando Jerusalém. Lembra de Atos capítulo 1, versículo 18? Vocês serão meus discípulos ou serão minhas testemunhas onde? Em Jerusalém será transformada assim no Evangelho. Foi o que aconteceu lá. E até os confins da terra também será assim, como hoje aqui nós estamos vivendo. E é preciso que eu e você então creiamos nessa palavra, incendiamos o nosso coração com o joelho no chão, palavra na mão, louvor a Deus, acreditando que o Senhor é o Senhor que ainda faz. Deus ainda pode fazer, trazer avivamento para a igreja. A igreja pode viver sim um tempo de milagres, um tempo de conversões, pessoas afluindo. É o que nós temos orado para acontecer aqui nessa igreja. Que essas portas sejam pequenas para as multidões que vão entrar, não para a nossa glória, mas reconhecendo que Jesus é o Senhor da glória. É isso que nós temos que crer, é por isso que nós temos que orar, temos que pregar, para que as pessoas reconheçam que Jesus é o único caminho, a única solução. Ele é o Salvador, não há outro, que a cruz faz sentido para nós, que tudo faz sentido para nós, a partir do momento que nós pararmos de sermos pais e sermos pais, cheios do Senhor, cheios de busca pelo Senhor. Se eu te perguntar aqui hoje, como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com o Senhor? Quanto você tem falado com Deus? Como você tem orado a Deus? Onde estão depositadas as suas lágrimas? Onde estão? Deus está fazendo ouvir essa palavra para você repensar. Onde é que está a sua vida? Você não pode perambular, você não anda em caminhos ermos, senão quando o Senhor o leva, quando o Senhor a leva, o Senhor quer que você ande altaneiramente nele, confiando nele, vivendo a ele. Você não pode mais viver esse evangelho cultural, esse evangelho intelectual, esse evangelho de fachada. Mentiroso, é um engodo de Satanás na sua vida. É quem ele quer enganar, a igreja. Não se permita isso, busque a Deus, clame a Deus, chore, clame ao Senhor. Diga como Davi, eu quero acordar a alva na tua presença, Senhor. Como estes homens estão buscando a Deus e logo pela madrugada, quando eles ouvem aquela notícia, eles esperam o templo abrir para falar de Deus, para pregar o Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Essa igreja de hoje tem crido. É Jesus para nós.
Nós pregamos essa palavra, enche-nos os olhos, olhar então como esses homens eram corajosos, mas nós não temos a coragem também de nos quedar e pedir para Deus: Senhor, faz isso hoje, faz isso na minha vida. Não temos coragem de orar como aquele homem orou: Senhor, faz um avivamento na minha cidade. Não temos coragem de dizer, como o povo já dizia, como John Knox orava: dá-me a Escócia, senão eu morro, Senhor. Dá-me a Escócia, dá-me a Escócia. A história é que um dia, seu filho de John Knox, andando pelas ruas, ele viu seu pai e tentou se esconder de seu pai. Quietinho, seu pai passando. Ele falou: eu nunca. Ele andando pela rua: salva esse povo. Senhor, salva quem vai passar por essa rua. Senhor, salva quem vai passar aqui hoje. Senhor, salva quem vai sentar nesse banco. Senhor, transforma a vida de quem vai vir. Será que nós temos coragem de orar? Senhor, salva meu pai. Senhor, salva minha mãe. Senhor, salva meu irmão. Salva minha esposa. Salva meu esposo. Senhor, salva meu vizinho. Senhor, transforma a vida daquele que eu tenho uma demanda com ele. Salva ele, Senhor. Dá-me coragem para ir lá corrigir. A igreja, irmão, essa é a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja cheia do Espírito Santo que faz isso. Essa igreja que ora e é extrema. Busca a palavra do Senhor, e o povo está cheio do Espírito Santo. Eles têm um coração só, quer buscar, quer pregar, quer anunciar o Evangelho. As pessoas precisam ouvir de Jesus, mas não o Jesus intelectual, não o Jesus que é cultural, não o Jesus da Páscoa, da paixão de Cristo, de Mel Gibson. É muito mais do que isso. É o Jesus, o Senhor da glória, aquele que com Ele tudo foi feito, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É a esse Jesus que eu e você pregamos, é a Ele que nós servimos. Então sai dessa vida medíocre. Acorda, desperta, se enche do Espírito Santo, busca a Deus, clame a Deus, com vontade, sem vontade, chorando, sorrindo, cansado, cansada, busca o Senhor, porque é do Senhor que vem renovo para a nossa história, é do Senhor que vem o alento para a nossa vida, e é do Senhor que vem salvação para aqueles que você tem clamado. Em nome de Jesus, clame ao Senhor, creia no Senhor. Eu falo para você hoje, se você está na igreja intelectualmente, se renda a Jesus, curve-se a Jesus e fala: eu te amo, Senhor, porque o Senhor é o meu Redentor, o meu Salvador. Eu ia para o inferno, mas o Senhor interviu na minha história desde antes da fundação do mundo, e é por isso que eu posso pregar a beleza do Evangelho, como o apóstolo Paulo diz: eu sou o principal dos pecadores, mas Deus me achou digno de pregar o Evangelho. Deus transforma a nossa geração. Dá para a gente orar, irmãos, nós precisamos orar, porque nós não podemos mais viver essa vida comum. Isso não é o Evangelho. A igreja do Senhor está sendo perseguida, a igreja do Senhor está sendo abatida, abalada por todo lado, mas os servos fiéis do Senhor continuam clamando, continuam buscando ao Senhor, em nome de Jesus. Enche a sua candeia de Deus, em nome de Jesus, se encoraje para pregar, em nome de Jesus, se encoraje para orar, para adorar, para bendizer, para clamar ao Senhor, se encoraje inclusive para crer nos milagres que Deus pode fazer. Deus quer fazer conosco, irmãos. Isso na nossa geração, nós vamos viver isso, mas para isso nós temos que querer isso. Queira isso, queiramos isso em nome de Jesus. Queiramos isso. Servos cheios do Espírito Santo. Já viu alguém ser curado quando alguém estava orando? Pede para Deus. Pede para Deus para te encorajar a orar. Estender a sua mão. E a sua mão é abençoadora porque não é a sua mão.
É o Senhor que vai. É o Senhor que faz. É Ele que quer que você então se encoraje. Servos, cheios do Espírito Santo, tem confiança no Senhor. O amparo dos servos cheios do Espírito Santo é a palavra do Senhor. Servos cheios do Espírito Santo têm intervenção do Deus Todo-Poderoso. Isso aconteça na minha, sua vida, na nossa vida aqui, Igreja do Senhor. E você vivamos isso. Avivamento. Em nome de Jesus. Vamos orar. Baixar sua cabeça aí. Ao do louvor. Quero convidar aqui o pastor Mauri, vem orar por nós. Clamar a Deus por esse avivamento na nossa vida, nossa história. Em nome de Jesus. Irmãos queridos, com a máscara. A gente nunca ouviu tanto, coloque a máscara, coloque a máscara. Nós ouvimos hoje aqui vamos tirar a máscara. Pastor, minha tendência foi olhar para o lado e dizer assim, bom, para esse povo não é para mim. Tempo perceber que lembrava de um verso bíblico muito precioso. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu quero confessar que eu comecei a ficar muito humilhado ali, muito, muito humilhado. E eu acho que é meio isso que eu estou vivendo mesmo. Cristianismo muito técnico, cristianismo muito voltado para o outro, eu me preparando, sempre preparando estudos outro. Quero confessar, pastor, em nome de Jesus, estava com saudade da igreja, muita saudade, carinho, amor que nós temos, povo, sabendo por que é que Deus me trouxe aqui nessa noite, e essa palavra. Eu sei o que eu vou fazer quando eu chegar em casa para orar, irmãos, eu sei. E eu gostaria de fazer um desafio para você que é membro da Igreja Central de Fé, ou para você que ainda não fez a sua profissão de fé, mas já se sente em casa. Você, durante a semana, mande um WhatsApp para o pastor, alguém dele, dizendo: eu trouxe à memória a mensagem domingo à noite. Eu, de fato, creio naquilo que foi ministrado. E quero que isso se realize na minha vida. Foi o que eu estava sentindo. Né? Sou pastor presbiteriano, 61 anos. Né? Embora pareça que eu tenha 60. Mas quando a gente chega aos 61, a gente acha que não precisa mais ouvir mais nada, né? Porque sabe. O pastor pediu só para orar, mas eu preciso dar esse testemunho a você. Há 4 meses eu quase não posto mais nada no Facebook a não ser coisas da MEAP. Porque eu me percebi muito mais apaixonado por discussões políticas. E eu não me lembro de ter apresentado o meu Jesus, o mesmo fogo, com a mesma paixão, com a mesma convicção, e me engalfinhar em debates políticos. E num dos dias eu senti uma imensa vergonha de defender algum posicionamento ideológico ou filosófico com muito mais paixão e expressava a minha fé. Meu Senhor e Salvador. É a pergunta que ficou para a gente aqui no começo. Quem é Jesus? Talvez pudesse explicar muito bem quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a luz do mundo. Jesus é isso. A pergunta que foi feita nessa noite para nós não é quem é Jesus para o outro, mas
Não sei qual foi o nível de penetração da mensagem na sua vida, mas em mim foi muito forte. Quero convidar você para ficar em pé, querido, querida. Pai querido, eu quero me arrepender dos meus pecados nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero, para mim, tudo aquilo que foi dito aqui. Nós, de fato, precisamos voltar ao início, voltar ao amor, à paixão, e precisamos crer que o Espírito Santo de Deus, que fez grandes maravilhas naqueles homens extraordinariamente comuns, por meio daquelas mulheres extraordinariamente comuns, como o pastor falou aqui, nós desejamos que isso se faça na nossa vida também, Senhor. É no nome de Jesus que nós nos humilhamos na Tua presença. E pedimos, Pai, pedimos que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que de fato possa penetrar e separar, fazer a separação daquilo que tem atrapalhado, daquilo que tem sufocado, daquilo que tem embaçado a nossa paixão e tem nos transformado em religiosos culturais. Oh Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Promove um quebrantamento, Pai. Promove um quebrantamento, porque às vezes a gente fica tão encantado com o crescimento da igreja, com a vida da igreja, com a sociabilidade da igreja, que a gente vai perdendo a paixão pelo Senhor. Oh Deus, que palavra que veio ao nosso coração nessa noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo que começou essa obra, a complete durante todo esse tempo, Pai. Pedimos que, assim como tem sido, o Senhor continue usando esse povo querido para irradiar o evangelho da graça transformadora de Deus. E que este bairro, que esta cidade venha se prostrar, sendo quebrantada pelo poder do Teu Espírito, por meio de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes e de crianças extraordinariamente comuns, mas revestidas pelo poder do Eterno. É no nome de Jesus que nós oramos, certos que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e a Tua palavra continuará operando poderosa transformação. É nessa convicção que nós oramos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, querido pastor, igreja. O Deus Todo-Poderoso, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus Cristo, pelo sangue da nova aliança, nos aperfeiçoe para todo bem, hoje e até o dia de Cristo. Que o Senhor faça resplandecer a luz plena dele sobre o seu rosto. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a unção do Santo Espírito. O Senhor sobre ti conceda-te graça e força para todos os dias, até Cristo Jesus voltar e reinar soberano e eternamente conosco nos céus. Amém. Deus abençoe e fortaleça você e que possamos aqui juntos experimentar um grande avivamento do Senhor. Deus te fortaleça.